Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos entre irmãos, cultuando a Ti. Obrigado pela Tua palavra, que podemos ler e aprender mais sobre Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra, deste difícil, mas rico texto, essa rica porção da Sua palavra. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor aplique estas verdades nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. E confiamos as nossas vidas e o nosso culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você, por acaso, já passou, já teve algum dia da sua vida onde você foi em um restaurante e chegando lá você teve algum problema com sujeira na sua comida? Na sua comida, no seu prato? Sabe a mosca que caiu no prato? O fio de cabelo que vem no macarrão? Já aconteceu isso com você? Uma vez, um bom tempo atrás, eu e a Dani ainda éramos namorados, a gente foi no McDonald's, eu acho, num fast food, e aí a gente pediu nosso humilde lanchinho, e aí quando chega a bandeja estava suja, mas muito suja, de ketchup seco assim. Algumas horas lá já tinha curtido o ketchup, já estava seco. E aí a gente viu aquilo, né, foi reclamar, aí pediu, né, para trocar, a pessoa pegou a bandeja, aí deu outra. Aí quando a gente chegou, sentou e viu, aí a outra bandeja também estava igualzinha, suja do mesmo jeito. E é ruim, né, porque a gente não espera isso nem na nossa casa. Se você está cozinhando e cai um fio de cabelo, que acontece, e cai, e você não vai deixar aquilo lá, esperando que não vai cair no seu prato, que vai no prato do seu marido, né, ou dos filhos. Você tira o cabelo. E a gente se incomoda com isso, com a sujeira, com a impureza. E isso não é só para comida. Imagine que você está limpando a sua casa, e aí você dá aquele trato em casa, deixa a casa impecável, aí de repente você olha, tem um cantinho ali que está meio difícil e que está sujo, está com pó ali, cheio de poeira. E aí você arrumou a casa inteira, e aí o seu toque não vai te deixar fazer vista grossa para aquele pedacinho ali que está com poeira. Ou então quem é mais antigo, você lembra quando sua avó encerava o chão da casa? E aí o chão estava brilhando, encerado, e aí você não podia pisar, porque ficava marcado. Aí você pisava, e aí você tomava um leve tapa da sua avó, porque você deixou marcado aquele piso que estava brilhando impecável. Isso incomoda a gente. A gente não é algo que é tranquilo ver uma sujeira, algo impuro, dentre outras coisas puras, né? Sujeira em algo que deveria estar limpo. E esse texto, irmãos, fala sobre isso, sobre impureza, mais especificamente sobre impureza no culto. O livro de Ageu, na verdade, ele fala muito sobre isso, sobre o culto a Deus, e esse trecho que nós lemos especificamente, sobre um culto impuro, um culto ao contrário de santo, um culto prestado a Deus de forma imunda, de forma impura. A gente, nesse sermão de hoje, irmãos, nós vamos ver isso em 3 verdades. O tema desse culto desse sermão é: cultue a Deus com santidade e desfrute dos seus benefícios. A primeira verdade que nós vemos nesse texto, irmãos, é a seguinte: considere a impureza em seu coração. A gente vê isso dos versos 10 ao verso 14.
E só para contextualizar o que estava acontecendo aqui, nesse momento da história, o povo de Deus, os hebreus, eles haviam voltado do exílio, eles passaram 70 anos exilados na Babilônia, distantes de casa, distantes do templo, distantes de tudo que era familiar para eles, inclusive do culto. Eles não cultuavam a Deus longe, no exílio. E aí eles foram liberados por Ciro, eles voltaram, e assim que eles voltaram, eles começaram a reconstrução do templo. Só que, pouco tempo depois, eles pararam essa construção. E a gente vê, por exemplo, textos como Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, são textos de uma época muito próxima, paralelos. E a gente vê que o povo se esmorece, eles têm dificuldades por pessoas, por povos próximos que o atrapalham ou que o oprimem de alguma forma. Eles têm dificuldades até mesmo com o clima, colheitas que eles plantam, mas as colheitas são fracas e eles têm dificuldades com alimento, né? Dificuldades materiais, e até mesmo eles têm dificuldades diante do Império Persa, porque por mais que seja um império mais ameno, né, do que o babilônico, ainda assim eles estão debaixo de um outro império, de um outro rei que não é hebreu. E por isso eles têm muitas dificuldades. E eles esmorecem e eles largam o templo. E a gente vê isso no capítulo 1 de Ageu, bem no começo, como que Deus fala para o povo que eles tinham largado a construção do templo, eles começaram e largaram. E aqui em Ageu 1 havia se passado 17 anos. E Deus vem chamando eles, confrontando eles, porque o templo estava em ruínas, mas as casas deles eram luxuosas. O texto fala que eles haviam construído casas de luxo, e isso mostra que eles estavam preocupados com suas próprias casas, mas não com a casa de Deus. Eles não estavam se preocupando com o culto, né? O templo era algo de extrema importância para o culto daquela época. E por isso Deus fala com eles, e inclusive nesse primeiro trecho do capítulo 1, o texto fala que eles vinham sofrendo muitas dificuldades. Eles plantavam e eles não colhiam, ou o que eles colhiam não era o suficiente para se alimentar. O texto fala que eles trabalhavam, recebiam seu salário e colocavam no bolso, e era como se o bolso deles estivesse furado, como se o dinheiro que estava ali caía, e eles não conseguiam, eles não tinham dinheiro suficiente para viver, apesar de ter trabalhado. E como que Deus está tratando eles, né, está ensinando eles por meio deste castigo. E na liturgia nós lemos o texto de Deuteronômio 28, porque ele é das chaves para entendermos o Antigo Testamento, como que Deus abençoa o seu povo quando ele é fiel à lei. E a gente vê isso em vários momentos. A gente vê isso no ponto alto dos reinados, com Davi, com Salomão, como que Deus é extremamente bondoso e abençoa muito o seu povo. Mas em outros momentos, quando o seu povo está totalmente desviado dele, como que Deus castiga. E o texto que nós lemos fala, inclusive, das colheitas deles que não eram suficientes para que eles se alimentassem. E é isso que está acontecendo aqui, essa situação daquele povo. E o texto que nós lemos, a partir do verso 10, começa com uma marcação temporal. O texto fala: ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. O texto está dizendo de forma bem clara que é Ageu o profeta, mas a mensagem vem de Deus. É Deus quem está falando com o seu povo. E é interessante essa data, porque a gente consegue transpor isso daquele calendário daquela época para o nosso calendário de hoje. E a data é exatamente o dia 18 de dezembro do ano de 520 a.C. E a gente consegue isso porque temos muitos materiais históricos que nos dão essa boa e firme base. E
E o texto, a profecia de Deus, por meio do profeta, começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, o Senhor dos Exércitos nos dá a ideia do Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o universo, o Deus que é soberano em todas as esferas. Ele é soberano na salvação, Ele é soberano na sustentação e na providência do universo. Ele é o Deus soberano. E o profeta Ageu, ele faz um questionamento, ele faz perguntas aos sacerdotes. Nas profecias anteriores de Ageu, ele falou com o rei, ele falou com o governador, e agora ele fala com o sacerdote. E é estranho, mas Ageu está sendo extremamente didático. Ele não está falando diretamente com o povo, mas ele está construindo um argumento de forma didática que vai ficar mais claro. Ele pergunta para o sacerdote o seguinte: se alguém leva carne santa na orla ou na borda da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Essa é uma parte difícil, a gente tem que olhar outros textos, Levítico 7, outros textos da lei que nos falam sobre isso, mas a ideia é o seguinte: a carne sacrificada no templo, essa carne se tornava santa, ela era uma carne separada, santificada para oferecer a Deus. E aí a ideia, o que ele pergunta essa carne é transportada na borda da veste das pessoas, né? E as vestes deles eram longas, e havia ofertas que eles poderiam levar e consumi-las em casa. E, inclusive, num tempo de escassez, eles não deveriam desperdiçar. Então, aquela pessoa que levou um cordeiro, um animal, ele levava aquela carne de volta para casa e poderia comê-la. E aí a questão se essa carne está em contato com a sua roupa, com as vestes, e é carregado nas suas vestes outro alimento, né? O texto fala de vários, e a ideia não é o alimento específico, mas algum outro alimento, vinho, pão, azeite, se ele encostar, ter esse contato indireto por meio da roupa, esse alimento se torna santo? E a resposta do sacerdote não, ele não se torna santo. E aí Ageu faz uma segunda pergunta: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Ele continua com um argumento semelhante, mas a pergunta é ao contrário agora, não sobre pureza, mas sobre imundície. E a ideia é o seguinte: a impureza era algo que era transmitida. Por exemplo, quando eles encostavam num corpo de um animal morto, a lei proibia isso, de alguém morto. E alguém que havia encostado em algum ser morto estava impuro, e essa pessoa impura tocou nessa veste, e isso tornava o alimento impuro? E o texto diz que sim, que tornava. E parece difícil, é complicado mesmo, mas pensa no argumento que Ageu está construindo. Quem é professor aqui sabe que muitas vezes não adianta você falar uma coisa difícil e só jogar, esperar que as pessoas entendam algo difícil, mal explicado. Muitas vezes a gente precisa pensar e construir um argumento para que simplifique as coisas. E Ageu está explicando, dando essa ilustração com coisas que são correntes e que eles conheciam, né? Ele está consultando o sacerdote para dar esse esclarecimento. E aí eles dizem que não, que ficaria imundo. E no verso 14, Ageu diz: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. A ideia é o seguinte, irmãos: pureza não se transmite, mas impureza se transmite. E, para ficar mais claro, imagina o seguinte: imagina um exemplo, a Flávia, que acabou de ganhar um nenenzinho pequenininho, e ela te chama para ir na casa dela visitar o neném, e aí você, no dia que você vai, você percebe que você está gripado. Você vai visitar o neném sabendo que você está gripado? Um nenenzinho de meses? Você provavelmente não vai, porque você sabe que você pode passar essa doença para um neném, e que ele tem menos
anticorpos do que nós, né? Agora, se o neném dela estiver doente e você está bem, você está no auge da sua imunidade, você está tomando Centrum, você está na academia todo dia, você está no auge. E aí, só que o neném dela está ruim e ela te avisa, você vai lá para você passar sua saúde para o neném? Não se passa, né? E diferente da impureza. E esse é o argumento aqui de Ageu, e por isso que eu acho brilhante como ele vai ensinando de forma clara e objetiva. E ele está dizendo o seguinte: vocês estão impuros, vocês são impuros e as coisas que vocês fazem são impuras, porque a impureza é transmitida através de vocês. A gente vê isso no verso 14, quando ele diz: assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Eles estão reconstruindo o templo, e Deus encorajou eles a reconstruir o templo. Faz 3 meses da primeira profecia que Ageu deu, e eles estão trabalhando, mas Deus percebe, Deus sabe das dificuldades que eles estão passando e do esmorecimento que novamente eles têm. E Deus os corrige, mostra como eles estão agindo de forma impura. Eles estão construindo o templo, mas o coração deles é impuro, o coração deles está contaminado e, consequentemente, as obras das mãos deles também. E não só as obras das mãos, mas o que eles oferecem. Por mais que o templo não estivesse construído, o texto de Esdras 3 nos dá a entender que havia sacrifícios ainda, provavelmente na parte externa, onde foi construído o altar, e então havia sacrifícios, e provavelmente o que eles estão oferecendo ali é impuro. E entenda o seguinte: hoje, o nosso culto, nós viemos à igreja, domingo, nós cultuamos aqui a Deus de forma pública com os irmãos, mas nós cultuamos a Deus também em casa, oramos, lemos a Bíblia, estudamos, fazemos tantas coisas, e tudo isso fala sobre o nosso culto, tudo isso faz parte do nosso culto. Mas o culto do Antigo Testamento é extremamente dependente do templo e dos sacrifícios. E o que eles estavam fazendo ali na construção do templo e os sacrifícios que eles estavam oferecendo era impuro. Deus estava condenando o culto deles. E isso deve nos fazer pensar, irmãos, na nossa vida, na forma como nós temos cultuado a Deus. Tantas vezes nós chegamos na igreja e nossos corações estão longe, né? E de Deus. Nós cantamos, e muitas vezes de forma mecânica, como nós temos cultuado a Deus aqui na igreja, no culto público. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa atenção não está aqui. Às vezes nosso celular toca e as notificações nos chamam e a gente se distrai no telefone, ou se distrai do lado de fora, conversando, ou qualquer outra coisa. E falando sobre culto, o culto é o ponto mais alto, ou deveria ser o ponto alto da semana do crente. Não de forma legalista, de vir por vir, mas pense em quem nós cultuamos. Nós cultuamos a Deus, nós cultuamos o Cristo ressurreto que nos deu a vida. E imagine o que você merecia ou para onde você ia. Isso é motivo suficiente para nós entendermos que não tem nada maior, ou não deveria ter nada maior do que o nosso culto a Deus, dominical. Mas, além disso, as obras das nossas mãos, como nós temos vivido, o nosso trabalho, quem estuda, nossos estudos, nossos trabalhos, o que a gente faz, nosso relacionamento familiar ou com amigos, como nós temos vivido. Pense que esse povo passou 70 anos em meio a um povo totalmente distante de Deus, um povo totalmente pagão. Eles viveram 70 anos na Babilônia. E pense que Daniel é um daqueles que não se misturam, um daqueles que são separados e são santos por isso. Mas, com certeza, Daniel é uma raridade ali entre o povo hebreu, Daniel e seus amigos. Então, pense como que o povo provavelmente volta para sua terra com uma visão de mundo, uma cosmovisão deturpada, uma cosmovisão distante de Deus, como suas ações são
ações que estão distantes de alguém que é santo, alguém que é separado por Deus. Esse é um povo santo, um povo separado. E nós, como nós temos vivido nesse mundo, irmãos, como tem sido as obras das nossas mãos, o nosso trabalho, como nós temos vivido no nosso trabalho, nós nos parecemos como qualquer outro. A gente faz a mesma coisa que as outras pessoas fazem, a gente fala da mesma forma que as outras pessoas falam, a gente é reconhecido como alguém diferente, né? Como a gente cantou, né? A gente é conhecido, né, como alguém que é separado e santo, ou não. A gente não é reconhecido de forma nenhuma, nós somos mais um. Som. A partir do verso 15, irmãos, nós vemos, o texto fala o seguinte, do verso 15 ao verso 17. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vinha para o lagar para tirar 50, e havia somente 20. O que está acontecendo é o seguinte, irmãos, Deus está falando das consequências da vida deles, uma vida em pecado. Você lembra do que a gente leu em Deuteronômio 28? Que nos mostra como que uma vida distante de Deus, uma vida de quebra da lei, é uma vida de castigo, é uma vida onde Deus se mostra distante ou nos ensina por meio da distância. Nós cremos que ser abençoados é estar próximos de Deus e colhermos do que Deus nos oferece, mas o contrário é real. Nós nos distanciamos de Deus e, quando fazemos isso, nós colhemos as consequências. O texto diz que esse termo considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, esse termo considerai, no original, ele é bem forte, mais do que a gente enxerga, do que a gente percebe no português. É a ideia de considerar a partir do nosso coração, a partir de algo muito profundo. Então, eles deveriam considerar o que estava acontecendo, que antes de colocar as pedras, antes de fazer os fundamentos do templo, antes daquele momento, eles iam a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Essa ilustração é a seguinte: eles iam colher provavelmente trigo, o texto não fala exatamente o que é, mas o importante é a medida e não o que é. Eles iam colher, eles iam buscar 20 medidas, mas só tinha 10. É como se você plantasse e só metade do que você plantou desse fruto. E aí o texto continua e fala que ele ia ao lagar para tirar 50 e só conseguia somente 20. Aproximadamente 40% do que eles colhiam, do que foi plantado, eles colhiam. Então, pense nisso, né? Isso faz referência ao capítulo 1, de como eles plantavam e eles não colhiam. O dinheiro deles é como se estivesse num saco furado no seu bolso que caía. Eles recebiam o dinheiro do seu trabalho, mas esse dinheiro não rendia no seu mês. Sabe quando parece que o mês está muito longo e o seu salário não está tão longo assim? É tipo isso, mas era o que acontecia na vida deles, de acordo com, por causa do pecado deles, da vida distante de Deus que eles estavam vivendo. E o verso 17 diz: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em todas as obras das vossas mãos, e não houve
entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Esse texto é muito duro. Eles sofriam questões climáticas, queimaduras, ferrugem, saraiva. Saraiva provavelmente era chuva de gelo. E eles tinham muitas dificuldades. E Deus estava pesando a mão sobre eles, para que eles pudessem voltar para Ele. E pense como isso fica claro no texto. Deus esperava que eles se voltassem para Ele, mas Deus diz: ninguém se voltou para mim. Isso nos mostra como que Deus é um pai que disciplina. E às vezes a gente pode ler o texto de Deuteronômio 28 e achar que, como muito se fala, né, como ateus argumentam, que Deus é um Deus maldoso ou malvado, mas Deus é um Deus que disciplina os seus filhos. Deus é um Deus que ensina. E todo pai que ama o seu filho vai corrigi-lo. A correção, ela não é por maldade, pelo menos não deveria ser. A correção é para que o seu filho volte para os caminhos corretos. Um pai que está ensinando ou educando o seu filho, corrigindo o seu filho, ele quer que o seu filho desvie-se dos caminhos maus e se volte para os caminhos corretos. Deus é esse pai que faz isso conosco. Tantos textos, provérbios, hebreus, nos falam sobre como Deus é um Deus amoroso que nos corrige. E a correção é para que nós nos voltemos a Ele. E essa é a intenção de Deus. E Deus tem nos ensinado nas nossas vidas, né? Isso não serve só para aquele povo naquela época. Isso deve nos falar hoje, para a igreja, para todos nós aqui. Pense como muitas vezes Deus te disciplina. Muitas vezes é duro e ninguém gosta de ser disciplinado. Mas pense como que Deus trata os nossos corações, como que Deus nos ensina para que nós nos voltemos a Ele. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos enxergar o amor de Deus em nos corrigir, em nos ensinar, em nos disciplinar, e sondarmos os nossos próprios corações para enxergar aonde estamos sendo impuros. Nós, muitas vezes, agimos de uma forma aparentemente santa, mas o nosso coração é impuro. Não faz muito tempo que eu vi um meme, uma figurinha, que era assim, estava escrito: mas eu sempre levei meus filhos para a igreja, eles sempre estiveram na igreja. Aí tem a foto embaixo que tem 2 meninos assim, deitados no culto, dormindo com a boca aberta. E nosso culto tem sido assim? Ou a nossa vida tem sido assim? Nós estamos na igreja, mas o que a gente está fazendo é dormindo? O que o nosso coração fala sobre nós mesmos? Como nós temos vivido diante de Deus? Vivido de uma forma externamente santa, que é um reflexo do nosso coração santo, ou não? Nós temos só uma aparência de santidade. Deus nos ensina a vivermos de forma santa, e isso deve ser algo que nós precisamos buscar, entender, reconhecer e sondarmos o nosso próprio coração, e inclusive enxergar o amor de Deus nisso. Uma terceira verdade, irmãos, que o texto nos fala sobre cultuar a Deus com santidade, é que nós colheremos as bênçãos de uma adoração verdadeira. Nós vemos isso a partir do verso 18 e 19. O texto diz o seguinte: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. E aqui de novo, né? Considerai não é algo, não é só pensar, é uma consideração profunda, vinda do coração, é algo profundo. E Deus está mandando eles considerarem tudo que acontecia, tudo que aconteceu com eles, o que eles passaram. E no verso 19 diz o seguinte: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Lembra do começo, quando nós vimos que o texto fala da data, e a gente pode ter uma data real, dia 18 de dezembro de 520? Esse mês, dezembro, esse período, era um mês onde as plantações já haviam sido, as sementes já haviam sido semeadas, já havia sido plantado, e eles
para o ano seguinte, eles estavam aguardando a colheita. E por isso que já não havia mais nenhuma semente no celeiro. Eles já haviam plantado, eles estavam aguardando. E, além disso, a videira, a figueira, a romeira não têm dado seus frutos. Deus os faz pensar tudo que eles estão colhendo pela sua vida distante de Deus, pela sua vida em pecado. Eles estão colhendo isso. Mas eles já plantaram. E agora, Deus, por graça, por misericórdia, diz: desde este dia em diante, eu vos abençoarei. Quando a gente olha para essa promessa de Deus, para o texto de Deuteronômio 28, talvez possa soar um pouco de prosperidade, né? A gente é tão enfático em falar contra, né? Nessa igreja, em outras igrejas reformadas, ou que enxergam que tem uma teologia saudável, e isso pode até soar como prosperidade, mas pense o seguinte: Deus não está prometendo carros, Deus não está prometendo riquezas para eles, Deus não está prometendo mansões. Eles já estavam construindo suas casas de luxo. Deus, pelo contrário, Deus está os chamando eles para a fidelidade. E Deus está prometendo ser com eles, abençoar suas vidas. Isso não é prosperidade. A Bíblia é rica em nos mostrar como Deus nos abençoa. Às vezes a gente está tão contra isso que às vezes a gente não enxerga o que a Bíblia nos ensina. E pense no quanto você é abençoado por Deus. Não necessariamente que você tem o melhor carro ou a melhor casa, mas pense em tudo que Deus tem feito na sua vida, te sustentado, provido todas as suas necessidades. Pense na salvação, pense em quem você era e quem você é agora, graças à misericórdia de Deus. Então nós temos um Deus que abençoa sim o seu povo. Não é um Deus que promete riquezas, não é um Deus que promete uma ausência de doenças, porque tem igrejas por aí que a prosperidade não é só material, só dinheiro, você será liberto das doenças, ou você não terá doenças, ou coisas do tipo. A prosperidade é ampla nas igrejas por aí, na criatividade do homem, e é material de não só dinheiro, mas material na saúde ou em coisas do tipo, na libertação. E Deus promete cuidar do seu povo. Deus faz isso o tempo todo. Deus fez isso desde o Éden. Deus fez isso quando quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, e Deus sempre andou com o seu povo. Deus esteve com o seu povo no tabernáculo, no templo. Deus abençoou o seu povo constantemente. E mesmo quando o seu povo está afastado dele, Deus os chama para perto. Quantos profetas falaram tanto e não foram ouvidos? Ou quantas vezes Deus levantou profetas para chamar o seu povo de volta? E não é por ser contra a prosperidade que nós devemos não enxergar como Deus cuida do seu povo e abençoa o seu povo, como que Deus é bondoso com o seu povo. E, finalizando, irmãos, imagine como você é alguém abençoado, porque nós somos contra tantas igrejas com tantos milagres falsos, mas pense que você viveu o maior dos milagres. Pense quem você era, da onde Deus te tirou, do lamaçal de pecados onde você estava afundado, e Deus te salvou. Pense em tantas promessas que Deus tem para você. Pense em Cristo, que por Ele nós podemos cultuar a Deus. Nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Nós não dependemos mais de um templo. Nós estamos aqui com irmãos cultuando a Deus, e em outras igrejas, no mesmo momento, estão cultuando a Deus. Nós vemos como Cristo é aquele que purifica o templo. A gente vê isso em João 2, e como que Cristo é aquele que limpa a sua igreja de tantas impurezas, e é aquele que vai fazer isso de forma perfeita e plena na eternidade. Pense como Cristo é aquele que te purifica. Ele já purificou sua vida, te transformando. Antes você não passava de um pecador, e hoje você é reconhecido na Bíblia como santo. Nós sabemos que pecamos, mas nós somos santos, separados, assim como
esses elementos do culto são santos e separados, hoje nós somos santos e separados pela obra de Cristo em nossas vidas. E pense como nós podemos ter a maior de todas as esperanças, que é a eternidade com Deus, a eternidade no local perfeito, no templo perfeito, como a gente vê em Apocalipse 21, onde, na verdade, não haverá mais um templo, porque Cristo é o templo e Ele está lá conosco. Nós estaremos lado a lado com Deus, com Jesus, e nós seremos, de uma vez por todas, purificados, limpos de toda impureza, de todo pecado que há em nós. Por isso, irmãos, reforçando, reflita sobre a sua vida, como você tem vivido. Reflita se você é diferente no domingo para os outros dias da semana. Isso provavelmente aponta para impurezas, para pessoas que estão vivendo de forma impura, pessoas que cultuam no domingo de uma forma, mas que vivem de uma forma estranha, diferente na semana. E Deus quer que nós sejamos santos. Deus entende que ainda há carne em nós, e tanto entende que Ele é bondoso, e Ele é aquele que nos perdoa, apesar dos nossos pecados. Ele nos perdoa, e nós temos a promessa de que, confessando os nossos pecados, verdadeiramente estaremos limpos. Então, reflita, irmãos, nessa semana, como você tem vivido diante de Deus. O seu culto é um culto verdadeiro? E aí o culto, quando eu falo culto, eu falo de forma ampla. A sua vida cultua a Deus de forma verdadeira? Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que Deus nos fortaleça, nos limpe, nos purifique dos pecados que temos carregado e faça de nós pessoas separadas, santas verdadeiramente, que amam a Ele de forma verdadeira. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado porque podemos estudá-la, ouvi-la, e quão bom é entendermos a Sua vontade nas nossas vidas. Nós podemos saber que o Senhor espera de nós que sejamos pessoas santas, que vivam para Ti. Nós precisamos da Tua graça, da Sua misericórdia todos os dias, meu Deus, para isso. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos trate os nossos corações para que enxergamos como temos vivido em muitos momentos distante do Senhor, como em muitos momentos nós não temos honrado o Senhor, não temos vivido como pessoas que são separadas. Mas pedimos que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor nos livre do pensamento secular que há em nós, que tantas vezes absorvemos do nosso redor, mas que pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor faça de nós pessoas que vivem para Ti, que nós possamos viver verdadeiramente para Ti, como cantamos, que nós possamos, que isso agrade o nosso coração, que nós sejamos felizes em viver para Ti, em Te glorificar, em louvar o Senhor com toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, no trabalho, nos estudos, na nossa vida em casa, com a família, com amigos, aonde nós estivermos, que nós possamos ser pessoas que amam a Ti, que cultuam a Ti em todo momento e que buscam cultuar a Ti de forma verdadeira e de forma pura e que Te agrade. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com a Sua igreja, seja com cada irmão aqui e trate os nossos corações e nos abençoe para que possamos viver assim, de uma forma que agrada o Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém.